quero aqui nessa edição, nesse episódio número 21, que eu não gostei desta substituição. Substituíram a Ana pelo Yuri. Calma, não é nada pessoal, Yuri. Mas assim, pô, tinha um toque feminino aqui e tal. Aí, pô, eu chego aqui, segundo episódio, tá o Yuri aqui. Não é nada contra, Yuri, mas tá tudo bem. Tá tudo bem. Eu sei que você faz um bom trabalho. Eu vou me acostumar. Ana, tá fazendo falta. Mas, pô, a Ana que pediu? Então, Ana, você não quis estar aqui. É isso, então. É difícil isso. Mas tudo bem, a gente se acostuma. Episódio número 21 do podcast da cidade. Hoje a resenha já começou antes de começar, como todas as vezes, mas dessa vez foi mais demorado. Eu tô aqui com a Daniele Domingos. Ela é empresária, despachante, mãe e também atleta. E o dia só tem 24 horas. Eu vou pagar uma mentoria com Dani para saber como que ela faz isso tudo, porque só de acordar e trabalhar eu já volto cansado. Para fazer o resto das coisas, me arrebenta. Então eu tô aqui com a Daniele. Dani, eu vou chamar ela de Dani, porque eu tenho intimidade. Então você... Pode chamar também de Pode Dani. chamar de Dani também, tá tudo bem, tá? Ela é uma excelente despachante, de muita confiança, resolve todos os problemas dos meus carros. E por isso que eu trouxe ela aqui, porque ela vai dar altas dicas para vocês. Dani, seja muito bem-vinda ao podcast. Muito obrigada. A primeira pergunta, afinal, o que faz um despachante, Dani? Então... Vamos começar bem do comecinho. Resolve tudo que vocês não vão conseguir resolver. A gente resolve. A gente não quer que vocês cansam. A gente não quer que vocês quebram cabeça no Detran, que de fato é muito chato, né? É muito Lidar chato. com o Detran. E a gente está aqui para isso, para resolver a sua vida. Facilitar a sua vida. Fazer você andar com o documento tudo em dia. Passar numa Brits, ver a Brits, não precisar de correr. Não, eu tenho uma despachante, a Dani. Meu documento tá, ó. O documento tá ok. Tá ok. E, ó, passar com tudo. Agora, dentro da tua vida, como é que foi a história de... Cara, agora eu vou trabalhar com ser despachante. Eu, assim, uma coisa assim muito... Eu gosto até muito de contar isso, porque a gente, quando tá novo, indo pro mercado de trabalho, a gente fica... muito na incerteza, você passa por muitos lugares. E isso não aconteceu comigo, graças a Deus. E hoje eu estou numa profissão que foi a primeira profissão minha, que eu aprendi, meu primeiro trabalho, eu tinha 13 anos de idade, e é a única coisa que eu aprendi a fazer. Que legal. E eu tô até hoje, e eu amo o que faço. E assim, eu não imagino eu fazendo qualquer outra coisa a não ser trabalhando na área Detran, que é algo que eu gosto, né, de verdade. Então, assim, e foi tudo muito engraçado, que eu não imaginava cair nessa cadeira de despachante. Quando eu era nova, eu devia ter uns 12, eu era muito levada, nossa, muito danadinha. E eu ficava muito, meu pai tinha uma serralheria, eu ficava muito no meu pai. E ele tinha um amigo que vendia ferro para ele na época, até o Luiz, se eu não me engano, era Bravaço, alguma coisa assim. Era uma empresa que vendia ferro para serralheiro. Meu pai tinha uma oficina de ferragem, né? E ele tinha uma motinha, uma TT, que a gente até brinca, é toda torta. Era uma TT 115, né? E essa TT, ele ia com essa TT e parava ela na porta. Ela não tinha descanso e ele parava ela na parede, né? Tinha uma árvore, tinha uma parede, ele entrava ali no meio e parava ela ali, porque um apoiava o outro. E como eu era muito levada, eu fazia muita arte, né? E eu aprendi de ver ele entrando, chegando, como que ele fazia, quando ele ia sair, como ele ligava, como que ele saía com a moto. E eu aprendi, e eu tinha 12 anos, mais ou menos. E eu aprendi a ver ele fazer. Falei, qualquer dia eu vou pegar essa moto e vou andar.
Vai pegar a TT pra dar uma volta. Pra dar uma voltinha. Aí o que eu fiz? Quando eles entravam para a oficina, a primeira vez ele entrou para a oficina para vender o ferro, fazer o pedido, e demorava que eles batiam altos papos, igual a gente bateu aqui hoje, né? Sim. E eu peguei essa moto, e como ela era muito barulhenta, eu fui empurrando a moto até o final da rua. Consegui ligar, mas não consegui sair, porque quando eu soltava a embreagem, a moto morria. Aí eu falei assim, quer saber? Eu liguei a moto, apertei a embreagem, passei a primeira, saí correndo, empurrando, soltei a embreagem, ela saiu, pulei em cima da moto e fui embora. Só sei que eu dei uma volta no quarteirão enorme de primeira. Quase estourei o motor da moto, né? E não passava. Então era esse tipo de bagunça que eu fazia. E meu pai não estava mais aguentando aquilo. Depois eu aprendi. Aí, uma dessas vezes que eu saí, e eles nunca tinham visto que eu fazia isso. Nenhuma dessas já tinha pegado confiança, já estava ok, né? E eu atrevi e dar uma volta maior. E sumi, esqueci da vida, fiquei andando com a moto. Moral da história, quando eu cheguei, procurei meu pai, estava todo mundo na delegacia dando parte que roubaram a moto do homem. Foi aí onde meu pai já estava de saco cheio comigo. E eu fazia isso com o carro dele, eu fazia com os clientes que entravam, deixava a chave na direção, eu catava e andava. Então, assim, fora do eixo, né? E meu pai não estava aguentando mais aquilo, que eu não dava muito trabalho, que eu não obedecia. E ele tinha um amigo que trabalhava como despachante, que é o Celinho. Hoje, um abraço, Celinho. Graças a você que hoje eu sou despachante. E ele, na época, o meu pai chegou e conversou com o Celinho. Celinho, caramba, eu preciso muito de um favor seu. Tô com minha filha lá, Dani, mas ela é elevada demais, não sei mais o que eu faço. Arruma um emprego para ela. Não precisa pagar ela não, Celinho. Põe ela só para trabalhar lá e chega final de mês, eu até te dou o dinheiro e você dá para ela e finge que é você. Põe, pelo amor de Deus. Ele, mas Ferral, eu não tô precisando. Não, põe ela lá, me ajuda, eu sou meio expediente, vê o que você faz. E nisso, o Celinho falou, tá bom, eu vou colocar. Eu passei para estudar à noite. Eu já tinha... À noite não, minto. Eu fiquei dois anos, mais ou menos, estudando durante o dia e trabalhava à tarde com o Celinho. Depois eu passei para estudar à noite para ficar o dia todo. Moral da história. Eu fiz tão bem feito meu trabalho como despachante, o Celinho foi me ensinando, que o meu pai não precisou dar nada pro Celinho. Quando chegou no final do mês... O Celinho, vou te pagar, Ferral, vou pagar ela porque é merecedora de receber. E nisso eu fiquei 8 anos trabalhando direto com o Celinho. Direto. Eu nem sabia o que era férias, que era 13º, eu nem queria saber, porque eu gostava tanto de trabalhar. Só que nesse período, o Celinho começou a sair da área de despachante. Aí eu resolvi trabalhar por conta própria, como despachante. Só que naquela época eu não era despachante. E quem trabalhava assim, os antigos sabem, né? Vai lembrar dessa palavra. Naquela época, quem trabalhava como despachante, mas não era despachante, dava para outra pessoa assinar, era o zangão. Você já ouviu falar isso? Chamava zangão, quem não era despachante. E eu era. Porque aí eu arrumei alguém que assinava para mim. É igual advogado que não tem OAB. É isso aí. Pega a causa... Faz a pauta, faz tudo, faz a juntada e outra pessoa dá entrada. Eu era assim. E eu não tinha telefone em casa. Minha tia, que tinha telefone naquela época, telefone era coisa de gente rica, né? Só, assim, os outros acham, aquela época, tem muito tempo atrás. Eu tô com 49. Eu comecei com 12. Ia fazer 13. Sim. Olha quanto tempo tem, né? Então, era telefone da Telerge, né? Telerge, isso aí, Telerge. Você comprava ações da Telerge. Exatamente. O telefone tinha ações. E eu não tinha condição de comprar um telefone. Mas naquela época podia fazer uma extensão. Você tem um telefone, você pede uma extensão para uma outra pessoa. Certo. Aí você pedia, mesmo que não fosse perto, você pedia uma extensão. A minha tia morava na Valdac, minha tia Ana me ajudou muito. E eu conversei com ela, ela me forneceu uma extensão. A minha mãe abriu a porta da sala, abriu uma portinha do lado, fechou, dividiu no meio
e me deu uma sala para me começar meu trabalho. Aí Declaro aberta o escritório da Dani Despassante. Aí eu botei lá uma plaquinha, que na época eu mesma fiz, 13 anos. 13 anos, eu já estava 3 anos com ele, eu tinha 13. Quase 17, né? Quase 17. Isso aí. Quase maioridade já. Isso. Aí eu fui e montei ali, dali, como eu sempre fui muito virona e muito comunicativa, eu comecei a pegar meus primeiros clientes ali, pegando. E nisso, eu já tinha uma base e já tinha um conhecimento, e as pessoas me conheciam do Celim. E como o Celim saiu do ramo, né, as pessoas queriam continuar fazendo documento comigo. Eu não estava traindo o Celim, nem você pegou o legado dele. Eu peguei o legado dele, exatamente. Então as pessoas começaram a me procurar. E eu fui fazendo serviço. E numa dessas oportunidades que a vida oferece, mais uma vez o Celim entrou na minha vida. O Celim me chamou, me mandou uma mensagem e falou: Dani, tá tendo um curso de despachante no Rio. E detalhe, todo mundo que era zangão na época, junto comigo, sabia do curso. Mas eles eram egoístas. Eles não queriam falar. Claro. Eles queriam, né, só eles. Só eles. E o Celim me falou. E quando o Celim me falou, era a última turma. Abriram 2 turmas só. Tanto é que hoje, aí depois entraram até na justiça, abriram mais turmas. Hoje existe despachante documentalista, que é a minha área, que é 49.500 e pouco. A minha matrícula tá na carreira do 100 ainda, 100 e pouco, entendeu? A minha matrícula. Aí eu comecei a trabalhar com isso, trabalhar. O Celim foi e me falou: Dani, tá tendo curso no Rio, vai pro Rio, faz o curso. Eu consegui ligar, peguei a última turma. Caramba. dessa. Depois, até hoje tem, só que é totalmente diferente o curso, é mais demorado. Naquela época, a gente só precisava de uma assinatura de um despachante, que a gente era auxiliar de despachante, era muito mais fácil você ter o curso naquela época. E consegui, fui pro Era tipo Rio. um atestado de capacidade técnica. É isso aí, exatamente isso. E eu consegui ir pro Rio, fiz, se eu não me engano, foram 4 ou 5 finais de semana, era sábado inteiro, domingo inteiro o curso, e eu fiz. Aí passou um tempo, ainda levou quase 2 anos para a gente ser legalizada. A gente tinha um curso, só que a gente não podia assinar. Por quê? O Detran precisava aceitar. E naquela época era só despachante público. Hoje é público e documentalista. E o público, qual a diferença do público para o documentalista? O público, ele pode assinar só na cidade dele. Exemplo, um despachante que é antigão, público, ele só pode assinar aqui, exemplo, Volta Redonda. Certo. Tá? Ele não pode assinar em outros lugares. Até mudou, isso foi no início. O documentalista, não. O documentalista, ele pode assinar em todos os lugares. É território nacional. Agora generalizou. É assim, para todo mundo. Só que o público, ele não precisa de um selo. Só o carimbo, ele faz o processo dele. A gente não. A gente tem que ter um selo, que é tipo um selo que você tá ok. Tipo assim, sindicalizado, que você paga seus impostos. E para você fazer, você paga o imposto em cima daquele selo. Esse selo é um selo como se fosse um selo de nada consta, de legalização da tua profissão. Até porque você vai lá e encomenda, eu quero 100 selos. Se você tiver algum impedimento, você não consegue o selo. Se você não tem selo, você não consegue assinar. Certo. Então, hoje é mais sério, sabe? Então, assim, ficou mais voltado à classe para não ter o errado, né? Não ter os errados, os que querem trabalhar errado, não vai estar aqui. Então, é o jeito de fiscalizar isso daí. E eu peguei essa parte, fiquei 2 anos para poder me assinar, o Detran me aceitar, todos os documentalistas, cadastrou a gente e a gente
foi embora. E a gente continuou. Que legal. Agora, Dani, Detran, quando a gente fala desse cenário, Aham. é um cenário muito masculinizado. Você, como mulher, enfrentou desafios de quando você vai lá para a pista ou então quando você vai entregar um documento? Você enfrentou algum desafio? A palavra é algum preconceito? Então, eu vou botar minha visão. Eu, particularmente, não. Por quê? Foi meu primeiro trabalho. Então, eu aprendi a me colocar nessa situação. Então, assim, hoje em dia, quando eu comecei, há 30 e tantos anos atrás, era muito raro entrar uma mulher dentro de um escritório de despachante para fazer um serviço de documento de carro. Uhum. A maioria era homem. Então, eu aprendi a lidar e falar com homens. Né? Eu aprendi a me botar ali no nível que ele não ia, de maneira nenhuma, me jogar para baixo e não me aceitar naquela situação. Então, isso, por eu ter aprendido a me comportar dessa maneira, nunca foi uma dificuldade para mim. Eu nunca vi, assim... Nunca teve assédio, nenhum assédio, cantada? Assim, aconteceu sim em determinados lugares, tanto no, assim, vamos colocar, funcionário do órgão público, ou mesmo cliente, isso acontece até hoje, de falar uma graça. Mas você, sabiamente, você se põe no seu lugar e põe ele no seu lugar, né? Melhor dizendo, põe ele no lugar dele e ele não tem argumento para falar mais nada, desbanca, né? Então, assim, eu não vejo dificuldade nisso e isso nunca foi um problema para mim. Também porque tanto tempo nesse cenário, as pessoas acabam sabendo quem é a Dani desde sempre. Eu brinco assim, é tanto tempo nesse cenário que eu acabei virando homem. Eu falo igual homem, eu gesticulo igual homem quando eu tô dentro da minha profissão. Legal. Agora, me fala dos carros que você já teve. Ixi, qual foi o carro que você mais teve paixão, assim? Foi, cara, esse foi o carro. Eu tenho 2 carros que eu já tive paixão mesmo por ele, paixão mesmo, e um que hoje, na época, eu gostava do carro, não tinha paixão, mas eu gostava, eu quis muito aquele carro, e até hoje eu me arrependo de ter vendido. Um carro que eu tive, como eu falei, que a gente vira homem, e eu sempre fui muito homem, né? Quem me conhece sabe que eu não tô mentindo. Virada no girai. Virada no girai, por aí. E eu era daquela, poxa, tá tendo aquele carro, vou comprar, vou jogar no chão, vou fazer. E eu sempre fui disso. Tem na época da Escuderia 69, o cavalo de pau tava dentro, e aquelas doideiras todas. Inclusive, mandar um abraço aqui pro Denilson. Canguru. Denilson Canguru. É isso aí. Né? Que era um dos caras da Escuderia 69. Isso aí. Nossa, mas fala qual é o carro. Que saudade disso tudo, né? Era muito bom nessa época, né? Era bom. Hoje em dia a gente não pode fazer mais o que a gente fazia naquela Não, né, Dani? Que pena. Nem tem mais o retão do aéreo direito. Aqui, botaram o canteiro no meio pra quê? Ô, prefeito, quem botou esse canteiro ali, meu Deus? Mas é engraçado que hoje tem pessoas que falam, nossa, fala pra Júlia, minha filha. Nossa, Júlia, cara, conheci sua mãe, eu olho pra ele assim, sem ela ver, pra não saber, né, as merdas que eu fazia, mas era naquela época, hoje as coisas são totalmente diferentes, a gente respeita mais, a gente vai amadurecendo, a gente vai criando juízo, né? Vai criando juízo. A gente vai criando juízo. Mas um dos carros que, assim, eu tive, assim, muito orgulho de ter comprado, foi na época aquele Ômega. Você lembra do Ômega? Eu lembro. Que carro bom, gente. A traseira levinha, fácil de rodar, rodava. Que delícia! E ia embora. E foi um carro que eu tive muito orgulho de comprar, porque eu equipei, eu sempre gostei muito de som de carro automotivo, e na época eu lembro que eu comprei esse Ômega,
E eu cortei a mola. Hoje em dia é ar, suspensão ar. Né? Um botãozinho você levanta abaixo. Naquela época era corta esmerilhadeira a mola. mesmo. Eu cortei a mola do ômega, soquei no chão, coloquei som e eu participava de campeonato de som. E eu me lembro que nessa época teve o primeiro campeonato de som, era sempre na ilha, e nessa época foi para a Vila o campeonato de som. E eu me inscrevi. E até que eu chamo de irmão, né, foi criado junto, o Balai, né, que está lá, está aqui dentro do meu coração, mas está lá morando com o Papai do Céu hoje. Essa é uma pessoa que todos os dias na minha vida eu lembro, o meu trabalho fica de frente a ele. O Balai tinha E o Balai é ícone. O Balai tinha um Opala? O Balai teve uma caravana. Uma caravana linda. Sinal. Que inclusive tinha metro. Tinha metro. O Balai já teve um Fiat 147. Quando ele começou, eu também tive um vermelho do Balai, era um azul. E assim, muitas histórias. E eu lembro que eu me inscrevi nesse concurso de som. E na época, quando foi chamar todo mundo lá, as categorias, tinha categoria trio elétrico, eu participava da trio elétrico, que era com corneta, som para todo mundo ouvir e tal, gritando, né? E eu fui participar e ficava a fila, e o locutor lá do evento, ele falava o carro e depois falava o nome do dono do carro. Aí você entrava. Né? Aí botava uma música, você escolhia a música que você queria entrar, e você entrava. Aí tá, quando chegou a minha vez, o cara falou assim, agora ômega tal. Aí quando eu entrei assim, ele falou, caramba, olha o ômega. E naquela época, ômega é assim, para quem gosta, né? Para quem tem olhos para carro. Ômega, até hoje, para mim, é um carrão. Sim. E naquela época, cara, era o carro para quem queria tirar onda. Isso, era um carro de status. Era um carro de status. Caramba, olha o ômega entrando largado no chão. E quem pilota... Aí foi falar. Aí quando ele falou... Pode falar, puta que pariu! Puta que pariu! E é mulher! Foi muito engraçado. Aí eu entrei, todo mundo... Aí fez a batição de som, você tinha direito de 2. E na época eu estava com um módulo, por sinal, muito bom, mas ele tem um defeito, que é o Roadstar. O Roadstar, ele é bom, mas ele tem Ele tem um pico de desarme. para não queimar desarme. Sim. E eu sabia que dava mais. Aí eu fui, na época deu, tipo assim, a batição 100%, deu 93%. E eu com aquilo não, fui testando, cheguei no 98, vai 93, vamos testar. E você tinha direito de tentar mais uma vez. Aí mas ia valer a segunda. Aí eu fiquei naquela, ai meu Deus, eu tento de novo, não tento. E o Balai do meu lado, e o Balai me ajuda. E aí, o que você acha? Ele, ai Dani, eu não sei. Mas se como o som tá quente, e se baixa, então vamos ficar nesse 93. Aí a gente combinou de ficar no 93. E naquela apreensão se ia ganhar, se não ia ganhar. Aí quando terminou, foi dar a premiação, falar, eu fiquei em primeiro lugar. Que legal. Então, assim, eu fui a primeira mulher a participar de campeonato de som em Volta Redonda e eu ganhei naquele dia. Então, assim, são coisas que a gente guarda, né? E traz pra vida. E eu vendi esse carro, tô super resolvida, vendi o carro. Super resolvido. Chorei 4 dias, mas... Não, esse eu vendi, super resolvida. Esse é um carro que eu gostei muito, vendi e pronto. E tem um carro que eu vi o carro e eu fiquei apaixonada no carro. E ele não queria vender, era do Minhoca. Era um Gol GTI azul, edição limitada. Você lembra desse Gol? Lembro. Inclusive, eu tenho uma coleção de carro antigo, coleção de carrinho pequeno, que eu tenho esse Golzinho. E o Minhoca não queria vender o carro. E eu com um banco recaro. De fábrica, isso aí. E eu vende. Eu perturbei tanto o Minhoca, que o Minhoca falou, quer saber?
Vou vender esse carro pra você, Dani. Eu não aguento mais. Me vendeu o carro. E assim, foi um carro assim, que realmente foi a paixão da minha vida, aquele carro. É que eu não esqueço, eu posso ter o maior carro, assim, um carro que eu A roda sonho. era aquela roda pingo d'água? Sim, essa mesmo. Essa mesmo. Não, o Alisson, calma, tá? Porque a gente regula idade, então assim, Não eu é? sei do que ele tá, do que tá rolando. Não tá entendendo nada, né? É, não, o Alisson é moderno, pô. Né? Ele gosta das coisas O modernas. Alisson é um cara né? moderno. Esse carro é um carro que, assim, até hoje eu me arrependo de ter vendido. E já procurei Motorzão ele. AP. Aham. Já procurei ele. Você lembra que até os pedais, como que era? Aqueles pedais grandão, sabe? Cara, então assim, eu fico pensando, eu já procurei, que eu tenho placa, tenho tudo. Eu já entrei, já tentei localizar o dono para ver se eu consigo falar, porque eu queria aquele carro que era meu. Eu queria aquele de volta. Não queria um igual, eu queria aquele. Mas eu não consegui ainda, porque eu ainda não desisti. E tem muitos anos que eu já vendi Não deu esse carro. baixa, não, esse carro? Então, eu sempre olho. Aliás, deve ter um ano que eu não olho. A última vez que eu olhei, não deram baixa. Mas também não paga nada. Não paga esse... Não, paga, tá tudo... ou ele acabou e a pessoa não deu baixa, entendeu? Mas tá lá. Na sua época de som, eu me lembro que tinha a Embrasom. Tinha a Embração. Tinha de Giovanni, né? Giovanni, isso aí. O Jorge da Sonoralto, mas era um cara que estava já migrando para o ar-condicionado. Protonic. Aquela Stereosom ali do Retiro. Sim. Na subida daquele do antigo... Tinha um cara na São Geraldo ali, não sei o nome dele, na subida da antiga vidraçaria São Benedito. Sobe a São Geraldo. Tem até hoje. Tem até hoje? Tem até hoje. Eu esqueci o nome daquela. E realmente era muito badalado. Muito badalado. Muito isso, né? Eu me lembro eu trabalhei na Sonoralto e eu era responsável de instalação, inclusive. Quero mandar um grande abraço, um grande beijo pro Jorge Anderaus, proprietário da Sonoralto. Jorge, um grande abraço, força e honra. É um cara fantástico, foi o cara que me proporcionou meu primeiro trabalho. Pô, que legal. E a gente conversa muito. Silvinho, grande abraço pro Silvinho. E eu me lembro dos alto-falantes Endurance. Era um alto-falante roxo. Era lindo de bonito. Assim. E os sons tinham principalmente as saveiros, né? As saveiros quadradinhas. Eles colocavam aquela tampa de acrílico, né? Então assim, era tudo muito bonito. Naquela época era muito bonito fazer o fundo, né, da mesma cor do carro, da pintura do carro, você lembra? Lembro. Que você abria, parecia que era a lataria do carro. Eu fiz isso até no Ômega. A mesma cor, era o vinho. E aquela bendita lã de vidro que coçava igual um cacete de agulha. Rapaz, aquilo arrebentava. Você falou, já automático. Aí você passava, para você lidar com aquilo, você passava... como se fosse uma glicerina, para aquilo não pinicar você, porque você tinha que fazer a peça que encaixava na lateral do carro, quando você tinha um sublateral, tinha que ser na medida e também na forma do Gol, por exemplo, que encaixasse ali. Depois que vieram as formas já pré-prontas. E aí você fazia cálculo de litragem. Isso, tem que até hoje, tinha que fazer o cálculo de litragem, do alto-falante, tal. Então, assim, era uma ciência, ainda é, né? Mas pra época, era 9 fora, pede emprestado pro vizinho, deixa eu ver o que vai bater aqui. Amigo. Hoje em dia tá fácil. Desse jeito aí. Acabou que a gente, despachante, a gente tá falando de som de carro. Resenha, tá bem? Resenha. Vamos falar de coisa boa. Vamos falar de coisa boa. Agora, Dani, voltando pro assunto de despachante. Hoje em dia, tem muita agência de carro, muitas marcas, muitos modelos. E a oferta de carro é muito grande, inclusive online. A compra e venda de carro OLX da vida, a própria Web Motors, que é do Santander, que é uma plataforma muito confiável, mas ainda assim, o que você indica para comprar um carro com segurança? Dani,
Você é meio despachante, quero comprar um carro. O que eu preciso fazer para saber se o carro é bom, se ele tem procedência? Uhum. Então, hoje é tudo internet, né? A maioria das coisas é internet. Só que a gente precisa se preocupar com isso, porque hoje em dia, até mesmo com a IA hoje, tudo se torna muito fácil. Sim. E a euforia, aquela vontade de você ter, às vezes te cega em algumas coisas. Então, isso é muito importante, a gente ter o cuidado de fazer a pesquisa. Porque não basta você simplesmente pegar, me manda uma foto do documento, a pessoa te mandar uma foto do documento, você olhar o documento e simplesmente, não, tá tudo ok. Não, não é por aí. Porque hoje em dia você precisa confrontar o bem, peça, com o documento, sistema. Então você tem que cruzar essas informações para você não cair num golpe. E antes de você cruzar essa informação, você tem que ter a malícia. Poxa, tá barato demais? Tá caro demais? Tá no preço? Porque hoje em dia tudo você tem que desconfiar. Então, eu vi um carro num preço bom, o carro tá inteiro, vi foto lá no Curitiba. Cara, viu? Já desconfia. Mas Entra desconfiado. já entra desconfiado. O que te custa? Entra desconfiado. Tenta, olha, faz o seguinte, me manda o documento. Aí você vai puxar o documento. Vai ver que tá tudo certinho. Pronto. O documento tá tudo certo. Mas pode ser um dublê. Pode ser um clone. Você precisa agora saber se o carro tá tudo ok. Aí você vai pesquisar. Tá na agência? Me manda foto de agência, da agência. Me manda o nome da agência. Está no Google, procura, vê se existe a agência. Manda o CNPJ, vê se realmente existe a agência. E você faz todo esse trabalho? Faço. Eu só não vou no local. Okay. Todo esse trabalho eu faço. No local não vou. E mesmo fazendo, eu não te dou segurança para fechar o negócio. Por quê? Você precisa saber. Vou te dar um exemplo de mim, tá? Vimos um carro para comprar, compramos um carro, não foi legal, devolvemos o carro e procuramos um outro carro para comprar. Eu e meu marido, uma Triton. E a gente achou uma Triton do ano que a gente queria, da cor que a gente queria, porém São Paulo. E a gente não conhece São Paulo. E o golpe tá aí, cai quem quer. Então o que eu fiz? Pedi para ele mandar os dados do carro. Ele puxou, eu levantei placa, levantei o CPF de quem estava, se estava no nome de firma, se não estava. Procurei saber se é leilão. Tudo. Estava tudo ok. Era o segundo dono. Perguntei para ele quanto dono que tinha. Já teve 2, é o segundo dono. Fiz um cadastro da data de nascimento do veículo até hoje para saber quantas TP que passou realmente. TP, quando a gente fala, é transferência de proprietário. De propriedade. Quantas que teve, realmente bateu as informações. Beleza, agora eu vou lidar direto com a pessoa. Tem interesse de ficar com o carro. Quando a pessoa falar, não, mas eu quero que você me dá um depósito para me garantir. Isso não existe. A pessoa quer vender, você quer comprar. Você precisa acreditar nela. Ela precisa acreditar em você? Então, faça o negócio frente a frente. Sim. Então, o que eu fiz? Eu entrei em contato com ele, falei que eu tinha interesse com o carro. Ele falou para mim que não segurava o carro. Não segura o carro, não sei se você quiser deixar uma reserva. Eu não vou deixar reserva. Pedi o endereço, procurei, vi que a agência era tudo ok, que existia a agência e tudo. Mas mesmo assim, desconfiando. Porque o pilantra, ele pode pegar ali, uma agência que realmente é verdade e falar que Você pega uma gráfica, faz uma fachada e acabou. Hoje você pode pegar o telefone e falar, façam... Esses dias eu no shopping com o meu marido e a gente desceu e tinha um carro de um amigo dele lá. Aí ele falou assim, fulano de tal tá aí. Vou mandar, eu falei assim, peraí. Tirou a foto, eu fui e falei assim, põe um amassado na frente. Colocou o amassado, a gente mandou a foto pra ele. Ficou doidinho achando que tinha batido o carro. Então, assim, hoje em dia, você faz o que você quiser. Faz o que quiser.
Entendeu? Então a pessoa leiga, ela vai cair, ela vai entrar ali, não, o cara tá certinho, tá fazendo, tá acontecendo. Então o que eu fiz? Eu falei pro cara que eu queria muito o carro. E se ele podia segurar o carro para mim? Ele falou que não podia, que não tinha como, que já tinha pessoas na frente, e se chegasse lá ia vender. O que eu fiz? Falei, beleza. Quando deu 6 e pouca, a loja fechava 6h30, 18h30. Quando deu 18h10, eu liguei para ele. Fulano, você não pode segurar esse carro para mim até sexta, 2 dias depois, sexta, que aí eu sou de Volta Redonda, eu vou até aí para procurar. Não tem como, não tem como, não tem como, beleza. Mas já fiz proposital. Mas já vendeu? Não, não vendeu. Então tá bom. Se não vendeu, na época esse carro era 90 mil. Se não vendeu um carro, já fecha 6h30, já são 18h30, já são 18h20. Se não vendeu até agora, não vai vender um carro de 90 mil em 10 minutos. Sim. O que eu fiz? Sem ele saber, sem o cara que eu estava falando, Polito, o nome dele, até um abraço para você. A gente sempre, quando precisa, a gente entra em contato com ele. Sem ele saber, pegamos o ônibus de madrugada, aqui em Volta Redonda, direto para São Paulo. Chegou lá em São Paulo, pegamos o metrô até a loja, mas a intenção era chegar na loja antes dela abrir. Porque ninguém vai comprar carro com a loja fechada, né? Certo. Ficamos na porta. Quando a gente estava esperando a porta, o cara veio e abriu. A gente foi e perguntou pro rapaz, você que é fulano de tal? Ele, não, tá ali. Aí eu fui e me apresentei. Quando eu me apresentei, ele assustou. Ele não acreditava que a gente realmente queria ficar com o carro e que a gente estava ali. Moral da história. Ele mostrou o carro pra gente. A gente viu, fez o test drive, a gente saiu com o carro, andou com o carro e ele junto, porque ele também não confiou. Tá certo. Mesmo jeito que a gente desconfia, ele também desconfia. Uhum. E fechamos o negócio e saímos com segurança. Deu trabalho? Deu. Perdemos tempo, assim, de... Investiu um tempo, né? Investimos. Então, assim, não é trabalho, é um investimento. E o pra histórico, você não cair na furada. e o histórico cautelar, vale a pena esse investimento? Vale. Vale. Por que eu acho que vale? O cautelar, o histórico cautelar, ele vale junto com a vistoria. Não basta só um cautelar. Tem que ser os dois juntos. Porque o cautelar, ele vai ver documento sistêmico. Uhum. A vistoria vai ver o bem, vai ver a matéria. E, assim, eu sempre falo muito procurar alguém credenciado e alguém de nome, que você confie para fazer isso. Porque hoje em dia está tão bem feito o serviço de clonagem, tão bem feito, que é arriscado o próprio profissional não conseguir ver. Então, assim, leva no cara que realmente você sabe que é profissional. Primeiro passo, faça o cautelar, o laudo cautelar, o laudo de informações, que ali vai te falar quantos do ano que passou, se o carro foi passado por algum leilão, se teve uma pequena monta, uma média monta, uma grande monta, vai te dar tudo ali, tá? Todas as informações que você quer ali. Quantas multas que já teve, quantos financiamentos que ele já passou, se ele já passou por leilão, por busca e apreensão ou por sinistro. Ele vai falar, o que é busca e apreensão? É quando você compra um bem, você não paga o bem, o banco te toma o bem e leiloa para reaver o dinheiro. Isso é um leilão de busca e apreensão. É tipo o leilão que tem em Guarulhos, por exemplo, sim, que é famoso. A Guarulhos, ela tem... o Guarulhos, ele tem 2 tipos de venda. O que é por busca e apreensão e o que é por sinistro. O que é um leilão de sinistro? É o carro batido recuperado. Certo. Entendeu? Então, assim, quem pensa em comprar um carro para fazer um seguro, um carro caro para fazer um seguro, ele tem que saber que nem toda seguradora faz seguros de um carro sinistrado. Tem seguradora que faz? Tem.
Mas vou te dar um exemplo. Se você quiser fazer um Sul América, por exemplo, ela não vai te atender. Ela não vai fazer um seguro de um carro sinistrado. Certo. Entendeu? Então, essa é a diferença de busca e apreensão, de leilão e de sinistro. E esse laudo ela vai te dar toda essa informação. Você viu que está tudo ok, questão documental, não tem problema nenhum, está tudo dentro do que você procura, o que você deseja, aí você parte para a vistoria do bem, da matéria. Que aí eles vão olhar ali. Ele vai olhar a numeração de vis, você está batendo. Ele vai olhar o lacre do veículo para ver se foi mexido. Ele vai olhar ali a numeração de chassi. Ele vai levantar tudo embaixo para ver se tem alguma solda. Ele vai olhar o número do motor para ver se bate. Ele vai numerar. Todo veículo ele tem um número de série, que é um número escondido, que é o número de série, que bate para você ver se realmente aquele carro é daquela numeração de chassi. Só que muita gente não sabe disso. Cada peça tem sua série. Muita gente não sabe disso. Então, a cautelar, ela olha tudo isso. É igual moto BMW, por exemplo. A moto BMW, ou então a moto KTM, eu tô falando de motocicleta, quando você vai comprar uma peça, você tem que dar o número o código de série dela, porque aí tem o chassi tem o código de série da peça para colocar ali. A Amarok também tem isso. Se você chegar na concessionária e falar, ou se você ligar, eu quero. Inclusive, quero mandar um abraço e um beijo aqui para Camila, porque a Amarok é a força da inteligência. ela quer morrer. Né? Ela quer morrer com isso. Vamos lá, seguimos. Depois você me conta, tá bom. Porque agora eu fiquei curiosa. Então, assim, se você ligar e falar assim, olha, quero a peça tal, ano tal, ele não vai te dar o orçamento se você não falar o número da série. Ou o número do chassi. Exatamente, é verdade. Se ele falar assim, você tem o número da série? Não, então me dá o número do chassi. Ô, Dani, mas pra quem tá assistindo a gente, pra quem tá assistindo a gente aqui, esse histórico cautelar, quem for procurar você faz esse trabalho? Faço esse trabalho. Eu não faço a vistoria cautelar. Tá. Entendeu? A vistoria eu não faço. Mas o histórico cautelar eu faço. Mas dali eu me arrisco a falar que se você tiver um histórico cautelar do veículo que você está pretendendo comprar, mesmo que seja um investimento, assim, a venda já está bem aquecida, você mata ali, sei lá, 60% do seu problema, se tiver problema. Sim. Com toda certeza. E você consegue olhar, por exemplo, Dani, quero comprar um carro X. Aí você pega lá o histórico cautelar e você olha e fala assim, ô Igor, pelo que eu tô vendo aqui numa análise, é melhor você não pegar esse carro. Falo. Mas tem gente que não quer ouvir. Mas eu falo. Né? Eu falo. Ai, mas Dani... mas tá tão inteiro, tá. Eu vou falando, com jeitinho, né? Vou falando. Olha, não faz por isso. E outra coisa assim, que eu também falo, isso eu falo mais quando é amigos. Quando eu vejo que o cara, poxa, quer muito trocar de carro e tal, e quando eu vejo que ele tá pegando um carro que tá ruim de mercado, e eu sei que ele tá eu lembro da Dani falar assim, é um pé de sapato. É isso aí. Um pé de sapato. Exatamente isso. E tá ruim de mercado, eu falo, olha, não compra. Eu sei que você quer muito. Eu sei que eu não posso fazer isso. Eu sei que eu não posso fazer isso, que é o sonho do cara. Eu entro nisso. Mas só que é o sonho do cara. Tem gente que fala assim, não tem importância não, eu quero, mesmo que eu vou me fuder, mas eu quero. Mas depois eu fico com pena. Eu também fico com pena, mas eu fico com pena também, porque o Alisson, esse cara que tá aí agora, o Alisson, o sonho dele é ter uma areia Weekend 20 válvulas, turbo. Eu falei, não faz isso. Teve um carro dele que eu fiz, é meu Astra, não foi? Foi o Astra, Foi o Astra, Mas aí eu teve a minha consultoria, grátis, mas teve. Né? Mas o Alisson é um cara que o sonho dele é ter uma areia Weekend 20 válvulas, turbo rebaixado. Sério? Vai ser duas alegrias, quando comprar e quando vender. Não é? Se vender. Não, vende. Se vender. Qual é, Dani, a maior dúvida? Porque hoje está tudo muito online.
Qual as principais dúvidas que as pessoas chegam lá no despachante para falar contigo? Quais são as principais dúvidas? Hoje o Detran, ele facilitou muito, né, o serviço. Só que ainda tem poucas informações. Então, as pessoas, elas querem fazer por conta própria, por conta da facilidade de que é só agendar. É só entrar no Bradesco. Tá, eu brinco, tem uma tabelinha lá no escritório, que assim, a maioria dos meus clientes mais antigos, eles brincam comigo. E olha, peraí, antes de me perguntar as coisas, deixa eu ver a tabelinha, porque eu botei a tabelinha lá. Vê se tá certo. Tabela de preço, aí tá assim, vê se tá certo. R$500. Boa. É só agendar. R$1.500. Eu pus. Aí é só agendar. Qual Duda que eu pago? 2.300. E cada um tem um plano. Agora, se você quiser saber o valor do meu honorário, só me perguntar. Tem isso lá no escritório. Muito bom. Porque hoje em dia, o Detran, ele mostra a facilidade, só que as pessoas, ela tem ainda aquela preguiça de ler tudo que precisa, porque no site explica. Só que você faz o agendamento, você tem que clicar lá para saber tudo que precisa. Uhum. Que é uma lista desse tamanho de coisa. Que o Detran vem tudo explicadinho. Só que ele não quer ler. Então, o que eles fazem? Eles agendam, paga tudo errado, agenda errado, vai pro Detran. Eu não faço nenhuma manobra sem despachante. Eu já tô falando aqui porque eu sou clubista. Eu não faço. Eu não me arrisco. Eu não tenho tempo para isso. E tem gente que... Eu não tenho tempo. Tem gente que faz quer fazer. Não, tem gente... Assim, eu não tenho dificuldade nenhuma se você chegar para mim e falar assim para mim. Deixa eu te falar uma coisa. Você pode me ajudar? Porque eu tô enrolado. Eu faço isso direto lá dentro do Detran. Cliente não, usuário, né? Que chega por conta própria, fazendo para fazer o documento. Salva minha vida. Salva minha vida e eu explico tudo. Chego até pegar a declaração que falta, preencher e entregar só para ajudar. Vem aqui, filho. Vamos lá. Só para ajudar. Mas da próxima vez... Deixa eu ajudo, mas o que eu faço? Eu ajudo a pessoa. Isso é muito legal. A pessoa agradece, resolve o problema dela, tá ali dentro. Eu resolvi, ajudei, dei a declaração, às vezes eu pego a minha mesma ali, preencho, falo, olha, agora você vai ali, paga assim. Já aconteceu do cliente não ter, na hora lá, fazer vistoria, a placa dele, ele não pagou Duda de placa, e a placa era Mercosul, precisou trocar era refletiva, precisou trocar para Mercosul, e era mudança de município, era obrigatório, ele não sabia, pagou só o Duda. Uau. E precisava do documento. Não precisava de tudo, então. Ele aí, não fez nada. Ele não só tinha. Não, aí a menina falou, só você pagar. Você tem conta no Bradesco? Paga o Duda, que entra em até 2 horas. Qual então, Duda? ele não sabia o Duda, ele não tinha conta no Bradesco. Meu Deus do céu. E ele veio me perguntar o que ele fazia. Eu falei, não, você tem conta em qual banco? Nasce de novo, volta. A vontade é falar, mas eu ajudo. Eu tenho isso ainda comigo. Ainda eu vou ter o resto da vida. Eu falo, você tem conta no Bradesco? Não tenho. Você tem conta, faz a transferência para mim, então, que eu vou pagar aqui para você. Eu pagar o Duda, o cliente transfere para mim o dinheiro. Cliente não, né? Porque não é meu cliente, é o usuário, né? Sim. Transfere para mim o dinheiro. Eu pago o Duda para ele, falo, espera aí no máximo 1h, 1h30, já entra aqui, você dá a entrada de novo e pega o documento. Mas eu deixo um cartão. Se eu faço isso com, vamos botar, 20 clientes durante o ano inteiro, você pode estar certo que 10 daqueles 20, quando precisar, eles vão me procurar. Vão te procurar. Então eu ganho os meus clientes assim. Sabe por quê? Algum motivo levou ele a tentar fazer sozinho. Entendeu? Eu não sei qual é o motivo. Eu sou capaz de arriscar que é a má experiência com o despachante que não resolveu. Pode ser uma dificuldade financeira, a má experiência, não vou fazer porque eu
vários, milhões de motivos, mas eu consigo quebrar ali. Entendi. E a pessoa, e quando você é ajudado por livre e espontânea vontade, você fica com uma gratidão tão grande pela pessoa. Sim. Fica. E assim, eu até hoje, graças a Deus, eu te falo com toda a certeza do mundo. Toda a certeza do mundo. Eu nunca peguei um serviço que eu não resolvesse. E todos os clientes que entram dentro do meu escritório vira amigo e fala de mim, me indica para cá, para lá e para lá. E esse cliente traz para mim pelo menos 2, 3. E isso vai crescendo. Então, assim, hoje, como eu estou muito tempo no ramo, por um bom tempo, eu era a única despachante do lado de cá do Rio. Uhum. Né? Era a única. Hoje eu acho que tenho 2. A gente tá falando isso, não, pessoal. Tem um só, porque o outro já foi embora pro outro lado. A gente tá falando isso, pessoal, porque a gente tá em Volta Redonda e aqui sim, tem o lado de cá do Rio e o outro lado do Rio. A gente tem costume de dividir a cidade no Rio, a gente fala isso, né? E aí você é a única pra cá? Era, né? Aí depois entrou 2, agora um já saiu, agora só tá eu e um outro aqui do lado de cá. E isso é uma coisa interessante, porque onde você tá, o cliente pode estar do outro lado do Rio, mas ele vem pra cá e vem te procurar. Vem me procurar. É uma relação de confiança. E que eu fico muito satisfeita com isso, que eu sou muito conhecida. Que legal. Sou muito conhecida. Todo mundo fala Dani Despachante, todo mundo sabe quem é. A Dani Despachante. É muito tempo trabalhando nisso. Então eu fiz um nome. Sabe, eu fiz um nome. Legal. Hoje eu tenho o meu escritório estabelecido. Tenho minha sede própria, meu escritório estabelecido. Mas se eu falar hoje para você, Igor, eu vou trabalhar agora só no WhatsApp. Eu não perco o serviço. Porque hoje a maioria dos meus serviços eu pego através do WhatsApp. Entendi. Entendeu? Mas eu mantenho a minha porta aberta porque eu quero te receber lá, eu quero te oferecer um café, eu quero te oferecer um biscoitinho, igual eu recebi aqui hoje, café delicioso. Falar nisso, eu tomei a garrafa inteira, né? Nós tomamos 2 garrafas de café. Duas garrafas. Pensa como é que a gente... Uhum. E eu quero sentar lá, eu quero bater um papo com você, eu quero conversar com você. Eu tive um cliente que ele falou assim pra mim, ele veio de indicação. Dani, gostei tanto de você. Eu fazia só com despachante e tal. Eu vou usar o termo. Pode usar o termo? Pode usar, pode, fica à vontade. Não dá certo, não. A gente fica lá, às vezes eu fico meia hora em pé, de atendimento. Tô igual vaca tomando em pé. Aqui não, aqui eu sento, tem um arzinho condicionado, tem um cafezinho, um papo agradável. Não, aí agora você pode demorar aí, esse tempo pode ficar lento. Eu tô bem aqui. Eu tenho cliente que vai pro meu escritório, às vezes, só para conversar. Às vezes não precisa de fazer nada, eles vão para conversar. Só para trocar uma ideia. Cliente antigo meu, só para conversar. Então, eu vejo até uma amiga, muito amiga, que teve um dia desse que ela foi para lá, até mandar um beijo à América Tereza, né? Amiga mesmo, uma pessoa maravilhosa. Um beijo, América, te amo. Ela foi esses dias lá no escritório e ela deitou lá no sofá lá dentro. Eu estava até lá arrumando meu cabelo, né? A cabeleireira foi até lá e eu arrumando meu cabelo e ela foi, entra. Aí fiz um café, a gente ficou lá. Ela deitou. Quando ela viu, Dani, olha como que eu tô. Ela tirou o sapato, ela muito simples, uma pessoa maravilhosa, botou o pé assim na cadeira, assim. E até deu uma cochilada, entendeu? Então, é isso que eu gosto, sabe? Então, eu não sou só a despachante, eu sou sua amiga também. Se eu puder te livrar de um problema, eu vou te livrar. Isso é excelente. Entendeu? Então, os meus clientes, eles ficam, eu consigo fidelizar eles. Não por isso, mas por ser, entendeu? É um vínculo que vai além somente do resolver o problema do meu carro. Isso. Eu não olho pra você, vou resolver seu problema e pronto, acabou. Entendi. Entendeu? Eu vou ser sua amiga, vou estar aqui para o que você precisar. E até mesmo pra falar, tá entrando em furada. Sim.
Mesmo se não quiser ouvir. Mesmo se quiser ouvir. Agora, Eu faço até o levantamento para saber a depreciação do carro. E ainda mais quando é Ford. Nada contra. Mas quando é Ford, eu já dou o sinal. Ô, Dani, o dia tem 24 horas, mas ainda assim você é mãe, esposa e ainda rola uma academia. Como é que é o teu cotidiano? Quando é que você decidiu se matricular na academia, se dedicar a esse foco, ainda com toda essa carga de despachante, mãe? Como é que foi isso? Então, eu desde nova eu sempre gostei de treinar, sempre gostei de cuidar do corpo, sempre fui muito vaidosa. Mas quando eu fui ser mãe, ficou tudo muito difícil, né? Porque eu fui ser mãe de verdade. Tive um filho e pronto, tô com meu filhinho. Não, foi igual biscoito, um atrás do outro, né? Aquele ditado, filho igual biscoito, um atrás do outro. E foram 3 filhos, né? Então, assim, uma de 15, né? 4, na verdade, né? 4. O Juanzinho, que tá com o Papai do Céu, que teria 16 hoje, se estivesse aqui. Júlia, de 15. Logo em seguida... Não, eu esperei 3 anos. Veio o João Pedro, de 12. Logo em seguida veio o Jaquim, que vai fazer 11. Então, assim, e tudo eu resolvendo. E nessa correria minha, nesse tempo tudo junto, eu não tinha tempo de fazer tudo que eu fazia. E eu queria voltar a treinar. Então, eu entrava para a academia, mas eu não conseguia administrar. Porque criança pequena, minha mãe me ajudava muito. Minha mãe é minha vida. Minha mãe é meus 2 braços. E ela me ajudava muito, e mesmo assim não tinha vazão. E eu também não queria sugá-la tanto. Porque ela já ficava para eu trabalhar. Ela tinha que ainda ficar para eu ir para academia. Então, já achava um absurdo. E eu comecei a treinar à noite. Mas não dava, porque eu estava morta de cansado, tinha que dar mamar, fazer janta. Nananana. Então, chegou um tempo que eu falei assim, poxa, eu preciso me organizar. E eu consegui organizar. Primeira coisa que eu vou fazer, levanto. Então, assim, hoje, como que é a minha vida hoje, resumindo? Eu acordo 10 para 5 da manhã. Todo dia, 10 para 5. Não, 10 para 5, leia-se 4h50. Isso aí, 4h50 da manhã. Eu já tô cansado. Aí acordo. Olha lá o Alisson lá, tá cansado ou não tá? Acordo. 4h50 da manhã. Nem no quartel, cara. Hã? Não. Não, né? Vai. 4h50. 4h50 da manhã, acorda a Júlia. A Júlia é a primeira a tomar banho, porque é escala, né? Tem que botar escala. Senão dá briga. E briga, acordar cedinho, já com briga não dá certo. Não, então não dá botei certo. escala. A Júlia toma o banho, vai se arrumar. Assim que a Júlia acaba de tomar o banho, ela tem por obrigação de acordar o João Pedro. O João Pedro entra para tomar banho. E o João Pedro acorda o Joaquim. E nesse meio tempo, eu já acordei, já tomei meu banho, já me arrumei, já botei minha roupa de academia, já desci e estou fazendo café. Um não toma café. O outro só toma Nescau. A outra só toma suco ou vitamina. Então, é um café para cada. Um só quer tomar um suquinho ou comer um biscoitinho. O João Pedro já quer tomar o cafezinho dele com leite, então é tudo... tailor-made, sob medida. Sob medida, isso aí. Aí eu tomo meu café, faço escuto a minha oração, tá? Com o Frei Gilson. Isso quando eu tô fazendo tudo lá. Eles descem. Desce, tomo o cafezinho deles. Eu saio de casa 6h15 da manhã, que eu saio de casa. Aí eu ponho Júlia, João Pedro e Joaquim no carro. Vou lá eu moro em São Luís. Vou lá no Retiro, deixo o João Pedro e Joaquim na escola. Saio da escola, atravesso a cidade. O Rio que a gente tanto fala. Deixa a Júlia na escola. Quando dá 10 para 7, eu tô dentro da academia. 10 para 7, vulgo 6h50. Isso aí. Aí, eu já tô querendo voltar pra cama, dormir de novo. Aí chego lá na minha academia,
pego um cafezinho, que é a minha paixão, pego o meu cafezinho e espero a aula de spinner começar, 7h15. Faço minha aula de spinning que termina 8 da manhã. Tá. Quando termina 8, a hora que termina 8 da manhã, eu já começo cravado o meu personal, a minha aula de personal. Certo. Que vai até de 8 às 9. Então, é 2 horas de academia todo dia. Isso de segunda a sexta, porque eu treino todo dia, só sábado e domingo que eu não treino na academia. Alguém me dá uma água aí, que eu tô cansado. Saio de lá, corpo despachante, tomo meu banho, ponho o meu uniforme e vou atender. E nesse tempo, detalhe, eu preciso fazer o almoço, porque as crianças, eu vou buscar eles da escola. A tropa volta, né? Eu fiz? Como o meu escritório é sede própria, eu fiz uma cozinha e uma sala lá atrás. Então, eu faço almoço ali. No mesmo tempo que eu estou atendendo, lá atrás tudo elétrico, tudo panela elétrica. Eu já ponho tudo para fazer, já deixo a comida pronta. Quando dá 11h30, eu saio, busco o João Pedro e o Joaquim no Retiro. Atravesso, pego a Júlia na escola, na Terrado. Saio da Terrado, vou assistir minha missa. Na Medalha Milagrosa, na igreja lá de Nossa Senhora das Graças, na Terrado. Saio de lá 1h, vou pro despachante, dou almoço para eles, abro. Esqueci até de falar, eu abro o despachante 9h30 da manhã e fecho 11h30. Depois volto às 14h, vou até às 5h. É o horário de expediente, que eu trabalho atendendo o público. Dou almoço para eles. Segunda, quarta e sexta, João Pedro e Joaquim faz futebol. Antes das 2 horas, eu corro, levo eles pro futebol, deixo eles lá, volto correndo e fico no escritório, porque eu tenho que abrir 2 horas. Terça e quinta, a Júlia faz vôlei e fisioterapia. E eu levo também a pedir futebol. Aí fico. Quando dá 5 horas, eu corro para buscar eles. Busco eles, aí volto para casa. Aí vou fazer janta, porque não tem janta. Porque o almoço tá lá no despachante. Então, a gente, eu não olha posso só, você sabe uma coisa, sabe aquela, tem um slogan de uma bebida fantástica, chamada Red Bull te dá água? isso aí foi eu tomo inspirado na Dani. Não é possível, só foi inspirado. Eu tô sem fôlego aqui já. Isso eu tomo e muito, e muito. E faço a janta. Janto, ensino o dever para eles. Coma, entra em coma. Tomo meu cafezinho, deito e vou dormir. Mano. E no outro dia... 4h50, vulgo 10:05, ela tá de pé novamente. E sem contar que eu esqueci de te falar, que eu faço Ciretran. Nesse intervalo da tarde, eu vou atender meus clientes no Detran. Eu acompanho a vistoria, eu dou entrada em processo, eu espero sair o documento, eu volto pro escritório e eu fico... Entendi. E posso te falar, se eu não fizer isso... Parece que tá faltando alguma coisa, não rende? Não rende. Eu sou acelerada, eu já acostumei a ser acelerada. Caramba. Não rende. Que loucura. É muita coisa. 4h50, 6h15, 6h50, 7h15, 8, 9, 9h30, 11h30, 13, 14, 14, 17, 17, aí... E aí, Alice? E, gente, eu deito. Eu acho que eu vou contratar a Dani pra fazer uma gestão de tempo. Porque assim, eu acordo, eu já chego cansado. Suando. Enfim. Quando eu conto, às vezes as pessoas, para que eu já cansei, só de ouvir você falar. É verdade. Eu já tô Mas aqui, eu eu já tô cansado demais aqui. Eu faço. Agora, Dani, você já deu uma palestra para mulheres a título de perder o medo de comprar um carro numa agência ou particular, né? De pessoa para pessoa. Fala novamente qual é o conselho que você dá, principalmente para as mulheres, na hora de comprar o carro. É quebrar o tabu, achar que precisa de não, nada contra, não tem preconceito nenhum, não é isso, não me entendam mal, mas achar onde eu falo a dependência emocional.
sabe? Achar que ela precisa do marido ou ela precisa de um homem para poder ajudá-la a comprar, ajudá-la não, a comprar o carro. Ela precisa entender que ela precisa da ajuda. Tipo, ir no mecânico, chamar um mecânico para olhar, para ver como que o carro tá. Mas isso tudo são coisas que ela pode fazer sozinha. Aonde tem dificuldade nisso? Aonde tem dificuldade dela entrar numa agência, escolher o carro, pedir o documento e... Não, eu não sei olhar. Procura um despachante. Você não sabe olhar, sua área é outra. Nem deve. Nós estamos aqui para isso. Para te dar essa segurança. Então, escolhe o carro, pega os dados, vai no despachante, olha no mercado, entra no sistema para saber como que o carro está no mercado, se você vai levar prejuízo, se você não vai. Procura, eu quero financiar, Dani, como que eu faço? Procura na própria agência, bate um papo, olha, vê para mim, faz uma cotação, qual banco que está o juro melhor, porque tem muito isso também. A BV está com uma promoção, só que a BV ela não quer perder pro Bradesco. Pro Bradesco. Entendeu? Então vai brigar, aí onde entra o operador, aí onde entra o vendedor, na BV eu consegui a taxa tal, não, me dá aí o print da tela que eu vou mandar para lá. São esses tipos de coisas que ela pode abrir a mente, quebrar o tabu e conseguir fazer. Inclusive eu entrevistei aqui o agente da Omni que inclusive faz uma avaliação que eles chamam de avaliação humanizada, que linka muito com isso que você está falando. O Marcelo faz muito isso. A Omni, ela tem essa avaliação e ele dá todo esse suporte. Então, para você ver, cada vez está mais fácil. Sim, não somente para mulheres, para homens e mulheres, essa facilidade, essa ajuda. Não é somente vender um produto, vender um financiamento, ou então eu vou ali resolver o problema do seu carro. É uma consultoria, é uma ajudadoria. É isso aí. E a informação, ela está ali, né? Ela é assim, você tem a opção também de não quero financiar pela agência, eu quero financiar pelo meu banco. Você pode pedir para a agência a tabela, quanto que ficou, vai no seu gerente, olha, eu quero financiar um carro, faz a cotação para mim, olha ali, entendeu? Então, assim, hoje a informação está aí, está muito fácil, não tem dificuldade. Agora, entendeu? Caminhando para o final, depois dessa aula de spinning de vida, né, que começa às 4h50 da manhã, Alisson, de 0 a 10, o quanto você está disposto a ir para a academia 4h50 da manhã? Que isso, Alisson? Tá vendo? Saúde. Tá vendo? Preciso. Mas... Porém, toda vez que eu tô dentro... Porém, não dá, né? Ele tá no modo Jaiminho, ele quer evitar a fadiga. Entendi. É isso, né? Entendi. Dani, caminhando para o final, para quem está assistindo a gente aqui, como que as pessoas conseguem achar você, te localizar, fazer contato? Então, o meu escritório fica localizado no Retiro, perto do Hospital São José. O endereço é Rua Newton, número 111, Retiro, aqui em Volta Redonda. Tá? O meu telefone para contato é o 24 3338 1134, ou o telefone com WhatsApp é o 24 981 324 287. E eu tenho o Instagram que está como Dani Despachante. Pode me chamar no privado, pode me chamar direto. Rola chamar no direct, então. Pode tudo, fazer serviço aqui é comigo mesmo. Tá bom. Te atender é comigo mesmo. Vamos lá, vou repetir, tá? O telefone fixo para você ligar é o 24 3338 1134. Se você quiser falar com a Dani via WhatsApp, é o 24 98 1324 287, ok? E o Instagram, para você chamar no direct também, de repente você tá navegando aí, que é mais rápido para você falar no Instagram, que inclusive agora o Instagram você pode ligar, né? Não tô sabendo disso. Agora você pode ligar. O tio Zuckerberg tá... Ele, de vez em quando ele tropeça no fio lá, você pode ligar pelo Instagram. O Instagram da Dani
É Dani com I, tá? DANI Isso. Despachante. Entra lá, pode clicar no botãozinho, fala que ela vai te atender. Lembrando que o horário de funcionamento é de 9h30 a... Então, pessoalmente, de 9h30 a 11h30, ou das 14 às 17. Fora isso é full. Fora isso, serviço, você pode me chamar que eu vou te atender na hora que eu conseguir, mas eu vou te atender. Tá certo. Gente, eu tive um papo super bacana aqui com a Dani. A Dani, ela é despachante aqui de Volta Redonda, mas tem chancela para atender todo o Brasil. Então, para você que está na internet... Totalmente credenciada pelo Detran. Isso. Conselho, faça o que chamamos de histórico cautelar na hora de você for comprar um carro. Pode chamar a Dani, que ela inclusive te dá uns conselhos bons, ó, cuidado que você tá fazendo, então vai, acelera. Ou não deixa você comprar. Muito bem. Não deixa você entrar numa furada. Muito bem. E ela tá em Volta Redonda, eu conversei com a Dani. Dani, muito obrigado. Eu que te agradeço pela oportunidade, fico muito feliz, eu sou sempre muito bem-vinda, né? Muito bem tratada aqui no seu espaço. 2 garrafas de café. Mas eu dou um prejuízozinho de 2 garrafas, né? Investimento. Muito obrigada, eu só tenho a agradecer, gratidão. A gente que agradece. Bom, vai ficando por aqui. Ó, atenção. Os cortes com os melhores momentos dessa edição do podcast, desse episódio número 21, vai rolar no Instagram, ok? Em Reels, também nos Stories, em formato aqui no YouTube pelos Shorts, e essa edição completa está publicada no YouTube. A gente vai marcar a Dani nos cortes do Instagram, nos Reels, e até a próxima edição, o próximo episódio, no episódio número 22, ok? Um grande abraço, câmera central aqui, ó. Dani, dá um tchau para eles. Tchau, gente. Tchau.